começando. Gente, boa tarde. Espero tudo bem com vocês. Perdoem qualquer coisa que aconteceu por aqui, tá? O nosso primeiro podcast. Sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, tá? Enquanto vai entrando as outras pessoas. Vou me apresentar. O meu nome é Auricris Geraldo. Eu sou fundadora do estúdio Vagalume Poledança. A gente trabalha com dança, com autoestima feminina, com empoderamento feminino e acolhemos sempre aqui outras mulheres maravilhosas, igual é o caso aqui da nossa primeira convidada, que é a Alessa Carvalho. Bom, vamos começar, já tem uma que outra pessoa aí chegando, tá? Então, para também não abusar aí do tempo de vocês e da nossa convidada, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Seja bem-vinda, Alessa. A Alessa, ela é sexóloga, ela é psicóloga e ela é especialista em términos e em relacionamentos. Então, bora lá, Alessa, se apresente, conta para nós um pouco da tua história e como que você chegou aqui. Bom, vamos lá. Eu sou a Alessa Carvalho, sou psicóloga, tenho uma especialização em terapia de casal e sexologia, mas o meu foco de trabalho é relacionamentos internos, né? Contando assim um pouquinho da minha história, como que eu cheguei até aqui. Eu sou de uma cidade bem pequenininha aqui do Paraná, que é Paranaguá, que é onde a gente está agora. É onde estamos hoje, né? E é uma cidade que tem 180 mil habitantes, todas as oportunidades de trabalho geralmente são mais voltadas para a área portuária, né, para a área de comércio, de exportação, e essa nunca foi minha vontade. Desde pequena eu almejava coisas grandes, eu queria cidade grande, eu queria sair daqui, eu queria tomar um rumo diferente na minha vida, né? Então, desde pequenininha eu sempre tive essa vontade de conhecer o mundo, de explorar. E aí, quando eu fiz 18 anos, eu fui para Curitiba e fui nessa tentativa que a gente tem geralmente na cidade, o que a gente vai fazer, qual que é o curso que a gente quer escolher, né? Eu tinha muita vontade de fazer psicologia, porque eu achava que eu era uma boa ouvinte. Que eu escutava muito bem as pessoas e que isso talvez fosse uma habilidade, né? Desculpa te interromper. Aproximadamente com qual a idade assim que você percebeu mesmo que você gostava de ouvir as pessoas? Eu acho que na adolescência, assim, sabe? Quando a gente tem aquele grupinho de amigas e todas nós estamos naquela fase de namoradinho, de falar você sempre conta para amiga, né? Exatamente, de falar sobre as relações. Então, eu me vi naquele momento. E a gente, nessa época da vida, a gente quer fazer uma faculdade, né? Quer ter uma profissão. E eu pensei, vou fazer psicologia, porque gosto de ouvir as pessoas e porque não sou boa em matemática. Essa era a grande verdade. Eu também não sou boa em matemática. E aí, fui fazer psicologia, fiz vários vestibulares e tudo mais, consegui uma bolsa de estudos pelo ProUni, então eu sou uma filha do ProUni. Fiz a faculdade na Faculdade do Pequeno Príncipe. Em Curitiba? Em Curitiba, isso mesmo. E dentro desse mundo de tenho que fazer faculdade, mas não tenho como me sustentar, o que eu fiz? Eu fui trabalhar. E indo trabalhar, aonde eu me encontrei, qual foi a primeira oportunidade de emprego? No call center. Então, por muitos anos eu trabalhei em call center, fazendo venda. Sabe aqueles aparelhinhos que a gente tinha antigamente, que era aparelhinho de 3G? Você conectava no notebook e levava para todos os lugares? Internet, né? Internet, isso mesmo. Eu vendia aquilo. E aí eu percebi que, naquele ambiente, as pessoas também precisavam de mim. E virei supervisora de call center. Trabalhei longos anos dentro dessa profissão. Agora que você falou isso, né? Teve uma story que chamou muito a minha atenção ontem, né? Você marcou a gente, né? Aí fui lá, vi os stories e teve uma menina que compartilhou também, falou assim, melhor supervisora que acho que foi BT, isso, falou, BT Call Center, já teve.
E eu confesso que eu fiquei surpresa, porque assim, não conhecia Não essa tua área. Uhum. Então, por muitos anos eu fui supervisora de call center, tive vários agentes, vários colaboradores que trabalharam comigo e sempre fiz com muito amor, né? Mas não era aquilo que eu tinha almejado, era como eu ganhava dinheiro, mas não era. Mas não era o seu propósito inicial. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Eu me formei em 2017 como psicóloga, não trabalhei na área, continuei trabalhando com call center, e em 2019 eu tive uma oportunidade de fazer uma pós-graduação fora. Então, eu fui para Portugal, para Lisboa, para fazer uma pós-graduação, que é a minha especialização de hoje, que é a terapia de casal em sexologia. E a partir daí, eu me reencontrei dentro da profissão. Continuei trabalhando com o call center, né, como fonte de renda principal dentro da CLT, mas já tinha ali as minhas primeiras pacientes, os meus primeiros casais, e desde então eu tô aí trabalhando para cada vez mais estar na área. E esse ano, agora, no início do ano, eu falei assim, não, eu estudei para isso, eu trabalhei a minha vida inteira para saber lidar com isso, e agora eu vou com tudo, eu vou investir em tudo. Então, desde o começo do ano, eu só estou na clínica e eu estou me sentindo muito feliz e muito realizada. Eu fico muito feliz por você, porque assim, a gente que trabalha com mulheres, com autoestima, geralmente, tipo, a gente se dedica muito, a gente vibra muito mesmo com o que a gente faz e a gente sabe como isso nos faz sentir realizados. A gente tem certeza que você vai ter maior sucesso, tá? Muito obrigada, Alessa. Me conta uma coisa, quando criança, assim, sei lá, 5, 6 anos, que a gente fala, quando eu for adulta, eu quero ser, sei lá, médica, modelo, Miss, não sei. O que você sonhasse que você iria ser? Eu queria ser designer de moda, eu queria ser costureira. Nada a ver. Nada a ver, porque a minha bisavó, ela era alfaiate aqui no Paranaguá. Entendi. E ela me ensinou a costurar tudo. Eu fazia todas as minhas roupinhas de Barbie, de boneca. Eu não brincava, eu só fazia as roupinhas, montava a casinha, ia, comprava aqueles folhetos ia no supermercado que tinha aqueles folhetos, recortava todas as comidinhas, então eu fazia o mundo da Barbie, mas eu nunca brincava. Criativo. Só que daí, o que aconteceu? Eu pensei, para fazer design de moda, tem que ter muita matemática, tem muito cálculo, tem muita coisa. Eu falei assim, não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Tá, bom, isso foi mais, assim, para conhecer um pouco mais a tua parte íntima, né? Mas um pouco também sobre a tua formação e entender como é que você chegou onde você está hoje. Tá? Fazer aquele quebra-gelo, né? Fazer aquele... Ela falou assim, que ela, nossa, não acredito, primeira vez que eu vou ser entrevistada no podcast. Eu falei, não fique nervosa, que eu já estive no podcast, mas nunca entrevistando, então, assim. E uma coisa que eu falei para ela também, né, quando a gente fez o convite, é que a gente ficou muito feliz em ela ter aceitado, né, vir participar, porque ela já é aluna aqui do estúdio e a gente curte muito o trabalho dela, né? Assim, até fora do relacionamento que a gente tem como professora, aluna, é um trabalho que eu me identifico bastante e que, como profissional na minha área, eu sei também o quanto ele é importante na vida da mulher. Então, eu pensei assim, tudo a ver, e se a gente tem esse talento aqui por perto, vamos começar pelos nossos talentos. Eu aqui me sinto muito honrada de estar nesse primeiro momento desse novo projeto, né? E eu tenho certeza que você faz um trabalho maravilhoso e que esse aqui é só o começo. Daqui a algum tempo... Para todas nós. Para todas nós. Daqui a algum tempo, você vai estar num estúdio lindo e maravilhoso. A gente já está, mas a gente pensa em crescer, né? Exatamente. Vamos colocar aqueles headsets, assim, igual aqueles podcasts famosos e tal. Então, na próxima, quando tudo estiver assim maior, mas me chama também, viu? Chamo, a gente não se esquece. E que eu sempre falo, né? Quem teve a oportunidade, ou quem tem a oportunidade de compartilhar aqui no estúdio, de conhecer o estúdio, sabe que quando entra, o primeiro que vê é um banner que fala assim, seja uma mulher que levanta outras mulheres. Então, uma coisa que eu prego e que eu tento, assim, fazer todo mundo levar para a vida. Tomara que consiga. Bom, vamos continuar.
Bom, você contou praticamente, né, tudo, respondi a minha seguinte pergunta, né, que era o que lhe fez escolher sua profissão e como ela surgiu na sua vida, né, mas você já deu um breve resumo sobre isso, já falou também qual é a sua formação, se quiser agregar alguma coisa. Sim, eu acho importante também falar um pouco desse meu lado mais pessoal, para que as pessoas entendam que quando a gente escolhe a nossa profissão, a gente escolhe muito baseado com as nossas vivências, né? E hoje, ser psicóloga, especialista em relacionamentos e términos, atendendo casais e pessoas, né, no individual para resolver as suas questões de relacionamento, é porque eu também tenho uma história, né? E eu sou uma sobrevivente de um relacionamento que não foi tão legal, que teve violência, que foi abusivo, que foi tóxico. Então, muito daquilo que eu levo para os meus atendimentos, além de toda a parte teórica que eu estudei ao longo desses anos, foi porque eu também. Né, você sabe como é estar no lugar da pessoa que está passando por isso. Exatamente. Então, eu sempre falo, né, para os meus pacientes, quando eles acabam de chegar no primeiro dia de terapia, que está tudo muito conturbado, que está tudo muito ruim, eu falo assim, eu já estive aí, eu sei o quanto dói, mas vai chegar um dia que vai doer menos. Vai passar. Não é essa a nossa área de desenvolvimento. Então, já que a gente entrou nesse assunto agora, eu vou adiantar uma das perguntas que a gente tinha para fazer mais pela frente, porque a gente já está nesse tópico mesmo. Não é difícil, assim, por exemplo, como o seu conhecimento como profissional que você tem hoje em dia, às vezes, tipo, separar a parte profissional da sua parte, assim, emocional e pessoal, tipo, no seu relacionamento hoje em dia, ou quando você conhece pessoas, assim, não é difícil, às vezes, não sei como é que você consegue lidar com isso. Olha, enquanto psicólogo não é um exercício, né? Mesmo sendo um psicólogo geral, que trata de doenças mais voltadas para a área da psicologia, como ansiedade, depressão, né? Você treina e exercita para separar, né, essa relação. Mas acaba que é bom que você tenha essa vivência. Mas com relação a como que, né, se facilita, se não facilita as minhas relações, hoje eu vejo que eu aprendi muito. Tanto com a teoria, na faculdade, na pós-graduação, quanto nos meus atendimentos. Eu aprendi muito como um relacionamento pode ser saudável, e como um relacionamento pode ser não saudável, né? E eu levo isso para minha vida. Então, hoje, eu consigo dizer que as minhas relações, elas têm um filtro muito maior, porque eu sei... São completamente diferentes. São diferentes do que eram antes da relação que eu tive conturbada antes, porque hoje eu sei dizer sim e sei dizer não para aquilo que eu não quero, né? E eu acho que é uma coisa que todos nós, no fundo, temos dificuldade, né? Dependendo da situação, às vezes a gente consegue falar, não posso, não consigo, não quero, não me sinto confortável com isso, com aquilo. Mas tem muita situação também que a gente fica assim, tipo, como é que eu falo que não quero, né? É isso mesmo. Então acaba que hoje as minhas relações são muito mais saudáveis, são muito mais maduras, né? Só é engraçado e cômico quando eu vou conhecer alguém. Por exemplo, a gente vai lá, entra nos aplicativos de relacionamento, eu sempre deixo muito aberto aquilo que eu faço, como eu faço, né? E aí, às vezes, tem aquela simples pergunta ou então questionamento, você não vai me analisar, né? Atualmente você está solteira? Eu estou solteira, né? Solteira sim, sozinha não, vamos colocar dessa né? Manda direct, não, tô brincando. Gente, mas manda currículo, porque ela vai analisar sim, tá? Então, assim, o que eu sempre digo não, eu tô aqui no meu horário vago, eu não estou sendo psicóloga nesse momento, eu sou só uma garota que quer se divertir, e é o meu ganha-pão. Então, não vou te analisar, não vou te dar um diagnóstico, porque não vou cobrar. Né? Mas lá no fundo, não, tipo assim, você não vai dar um diagnóstico para a pessoa, mas você analisa a pessoa, né? Porque com certeza. está acontecendo, vai sair. Às vezes, se
tiver interesse num relacionamento mesmo, você, claro que vai analisar a pessoa. Só não vai dar o diagnóstico para ela. Exatamente. E se a gente for para pensar, todas nós, enquanto mulheres, a gente está fazendo a nossa análise. A gente está colocando ali o nosso checklist de... O tempo todo. Nossa, esse cara é legal. Falou da namorada, não gostei tanto. Da ex-namorada, não gostei tanto. A gente está analisando todo mundo. Vocês sabem que a mulher, às vezes, não fala tudo, mas ela sempre está observando tudo. Exato. Alessa, essa pergunta aqui é uma coisa que eu achei muito interessante. Qual você acha que é o impacto de um relacionamento amoroso sobre a autoestima de uma mulher? Bom, eu acho importante, até para a nossa audiência, para deixar isso um pouco mais didático, é a gente primeiro dizer o que é autoestima, né? Perfeito. Porque a gente sabe, é uma palavra que está aí no nosso cotidiano, que é o nosso impacto, mas o que realmente é autoestima? Então, autoestima nada mais é do que uma autoavaliação subjetiva de quem nós somos. É a gente se avaliando. E o que a gente avalia? A gente avalia quem nós somos, quais são os nossos valores, a gente avalia a nossa beleza, a gente avalia o merecimento de felicidade, de amor. Então, a autoestima nada mais é do que o nosso parâmetro de como a gente se enxerga para o mundo. Então, a nossa autoimagem. Exato. É como a gente se sente. Então, geralmente a gente tem aquela coisa que as pessoas falam assim: hoje a minha autoestima não tá tão boa, eu não tô me sentindo bem, parece que nada funciona. Isso é autoestima, é como a gente se avalia no mundo, né? E aí, como que um relacionamento amoroso pode causar um impacto na autoestima? Geralmente, quando esse relacionamento é disfuncional, quando ele não tá tão bem, né? Então, relacionamentos tóxicos, abusivos, relacionamentos com violência, né? Relacionamentos onde a mulher... Lembrando que a violência não é só física, né? Sim, exatamente. Também tem a violência que a gente fala, né? A verbal, a emocional, né? Psicológica. Então, assim, quando a gente está dentro de um relacionamento onde as coisas não funcionam do jeito que deveriam funcionar, onde a gente é pressionada e criticada a todo momento, isso vai gerar um impacto na nossa autoestima. Porque imagina, eu vou dar um exemplo. Você tá ali com o teu namorado, vocês saíram para comer um lanche, e do nada ele pega e fala para você: tá comendo demais. Tá muito gordinha. Quando a gente se conheceu, você não era assim. Impacto na nossa autoestima. Ou seja, fica meio que... deixando ficar tão gostoso. Exatamente. E é para tudo na nossa vida. Imagine que, quando a gente está num relacionamento, a gente ama aquela pessoa, a gente admira aquela pessoa, a gente quer o bem daquela pessoa. E de uma hora para outra ela começa a fazer mal pra gente. Isso vai gerar um impacto. Eu sou das que penso assim, eu acho que não tem como você falar que você ama uma pessoa que você não admira. Às vezes você pode admirar uma pessoa que você não ama, assim, em sentido de relacionamento mesmo, né, de casal. Mas eu acho que isso pode, tipo assim, eu admiro essa pessoa, mas eu não amo, né? Mas eu acho que amar sem admirar não tem como, assim, como é que eu consigo amar uma pessoa que eu não gosto do que ela faz, ou que eu não gosto do jeito que ela se expressa, do jeito que ela é. E eu acho que aí vem muito aquela coisa, eu te amo, mas eu quero que você seja assim, eu te amo, mas eu quero que você mude isso. Então eu acho que aí não é realmente, tipo, amor mesmo. É disfuncional, né? Foge de uma normalidade do que uma relação amorosa que deveria trazer prazer, conforto, bem-estar para você. E não acontece, né? Bom, a outra coisa que eu penso, assim, com respeito disso do impacto, eu acho que afeta, assim, pode ter impacto tanto positivo quanto negativo. Por exemplo, a gente falou agora, né, na parte dos relacionamentos tóxicos, quando tem violência, né, de como isso pode afetar a autoestima da mulher. Sim. Só que quando você está num relacionamento saudável, que te faz bem, eu acho que isso também, tipo, parece que você vê o brilho na pessoa, que a pessoa está bem, que a pessoa está com
confortável, quando a pessoa consegue se expressar, falar exatamente o que ela pensa, sem ser julgada, quando tem aquela parceria, sabe? Sim. Nós mulheres temos a síndrome da impostora, né? Que a gente acha síndrome da impostora. Que a gente sempre acha que nunca é boa para fazer aquilo, né? Tanto no ambiente da educação, quanto no ambiente profissional, a gente se sente patinho feio a todo momento. Tem uma oportunidade, uma promoção, uma vaga de emprego lá. Não vou me inscrever porque não me sinto preparada, né? É a síndrome da impostora. Eu nunca estou pronta. Né? Nunca estou pronta. E quando a gente está dentro de um relacionamento, onde a pessoa incentiva a gente, onde a pessoa fala assim, não, tô aqui, tô com você, vai lá, você é linda, você é maravilhosa, você consegue, você é estudiosa, isso também gera impacto na tua autoestima, porque você começa a acreditar mais em você. Então, dentro de um relacionamento saudável, o relacionamento que existe um parceiro e uma parceira onde ele te motiva, ele te coloca lá em cima, também ajuda na sua autoestima. Sabe que eu já tive vivência assim por perto com mulher mesmo, né? Só que saiu, tipo, teve vários relacionamentos assim, né? Abusivos, tóxicos, e depois, quando se viu envolvida assim num relacionamento saudável, ela parece que se auto-sabotava, assim, ela não sabia o que fazer com aquele relacionamento onde estava tudo bem, e ela foi em terapia para ela não estragar o relacionamento. Sim, porque imagine, são anos onde você vive de um jeito, né? Você pensa que aquilo é a verdade, é aquilo que é o jeito de se relacionar. Tem muitas mulheres que começam a namorar com 12, 13, 14 anos e o relacionamento delas dura a vida toda. Então, esse é o modelo que elas acham que é só aquilo. Elas acham que é só aquilo. Então, você imagina, vivia aquele relacionamento conturbado, aquele relacionamento ruim, e do nada tem uma pessoa que gosta de mim, que me valoriza, que compra flores, que me coloca pra cima. A gente fica com aquele sentimento. Será mesmo? Quando é que vai dar? Quando é que vai dar errado, né? Mas isso é parte do que faz, do impacto, né? O que aquilo faz com o nosso psicológico. Bom, vamos conversar agora sobre como deve ser tratado o tema da individualidade de cada pessoa dentro do relacionamento amoroso. Porque tem gente que acha que é assim, agora somos uma carne só, né? Exatamente. Para a gente poder falar sobre esse tema, eu acho importante que a gente faça o exercício e a reflexão de que os modelos ideais de relacionamento amoroso mudaram ao longo das décadas, né? O tipo de relacionamento que os nossos bisavós, que os nossos avós, os nossos pais tinham, são totalmente diferentes do que a gente almeja hoje. Do que a gente entende como um bom relacionamento. Então, se a gente for voltar algumas gerações, na época dos nossos bisavós e dos nossos avós, os relacionamentos eles eram arranjados. Existia um papel na sociedade onde o homem tinha que ser provedor, a mulher tinha que cuidar do lar e dos filhos, e aquilo era um arranjo social, né? E aí depois, na época dos nossos pais, e um pouco da nossa infância, a gente tem a influência da mídia, onde existem os filmes de amor, as músicas que juram um amor eterno, a sua tampa da panela, nós somos um só, né? Como disse a doutora, e eu amo, né? Consumo bastante conteúdo dela, vou confessar, a Márcia Sensitiva. Ela fala assim, é que, gente, vocês sabem que eu sou estrangeira, não sei depois citado, mas é mais ou menos que toda panela tem sua tampa, né? Exatamente. Aí ela fala assim, tomara que você não seja uma frigideira. Exatamente. Eu tenho muito com ela. Então, assim, essa influência que a gente teve lá na nossa infância, né? Porque quando a gente é criança, o primeiro molde de relacionamento que a gente tem é vendo o que os nossos pais fazem e o que a mídia dá pra gente. Né? Então, a gente cresce com o conto de fadas, né? Onde diz que a gente vai ter amor eterno, onde diz que juntos nós somos um só, aquela instituição. E na prática... É que amor que separa. E na prática, a gente sabe que não é. A gente sabe que dentro de um relacionamento são duas pessoas diferentes, tentando se relacionar. Você gosta de uma coisa, a outra pessoa gosta de outra coisa. Cada um tem o seu jeito de ser. E
atestado para o fracasso de um relacionamento, você querer se moldar ao outro, você querer se quebrar, se encaixar, deixar de fazer as coisas que você gosta de fazer porque o outro não gosta, né? Então, é essa a importância da individualidade nos relacionamentos. Você precisa fazer coisas que mantenham a tua individualidade intacta. Então, você precisa fazer atividade física sozinha, você precisa ter as suas amizades sozinha, você precisa ter momentos de lazer sozinha, você precisa ser a responsável pela sua felicidade. Você sabe que eu sempre falo, assim, em aula e com toda mulher que eu converso sobre, eu falo que não tem como a gente estar feliz a dois, né, um relacionamento, se a gente não está feliz com a gente mesmo, né? É uma coisa que, se eu estou amargurada comigo, pense com outro. Exatamente. E a individualidade é justamente isso. A gente cuidar da gente enquanto um ser único, que tem as nossas emoções, que tem os nossos sentimentos, que tem os nossos objetivos, as nossas vontades. Estar bem com a gente mesmo, para poder se doar para uma outra pessoa, né? Nos meus atendimentos, eu sempre coloco assim: num relacionamento a dois, tem um terceiro. Aí você fica me perguntando, traição? Como assim? Quem que é esse terceiro? Um relacionamento a dois funciona de 3 partes. 1, você. 2, o seu parceiro. E 3, o pouquinho que vocês entregam para transformar o relacionamento. Não sei. Então, a gente precisa manter a individualidade, manter as coisas que a gente gosta de fazer. Existem os momentos individuais e os momentos a dois. Uhum. E por que isso é tão importante? Porque isso previne as dependências emocionais. Porque se eu não coloco no outro a responsabilidade da minha felicidade, eu não dependo dele para ser feliz. Não, e eu penso assim, nisso que você expressou agora, tipo, uma coisa tão importante, tipo, como a minha própria felicidade, né? Como que eu vou entregar essa responsabilidade para uma outra pessoa? Uhum. Né? Não faz sentido isso. Sim. E é isso, né? A gente precisa manter esse momento de individual, de ter as nossas amizades, de poder sair sozinho quando a gente quiser, de ir passear, de ir no cinema, fazer momentos com que a gente se sinta bem sozinha. E aí, quando a gente está com o nosso parceiro, é como se a gente juntasse as duas felicidades e compartilhasse esse momento. Aí fica muito bom, né? É que nem isso que você falou agora, que é importante, tipo, a gente ter nossas amizades, sozinhas, fazer coisas sozinhas. Uma coisa que a gente vê muito, tipo, nos términos dos relacionamentos, e acho que acredito que você deve ver muito isso nos seus atendimentos, é que às vezes as mulheres que ficaram, tipo, X tempo casadas, geralmente casamentos, assim, longos. Uhum. E a pessoa acaba se envolvendo, tipo, vira tudo só aquela pessoa, né, o seu relacionamento, ou sua família, porque geralmente casamentos longos já tem filhos, né? E quando a pessoa se separa, acaba que ela fica meio que sem rede de apoio, tipo, ela fica solitária, fica assim, sem amigas para conversar, para sair, e acho que isso deve tornar tudo muito mais difícil. É porque a pessoa se fecha. A gente tem esse hábito, né? De quando começa a namorar, a gente se fecha só para relação. A gente não sai mais com as nossas amigas, a gente acaba perdendo contato. E isso, querendo ou não, faz com que você se isole, né? Que você se isole, que você dependa muito mais daquela pessoa. E aí, é óbvio, a gente não começa um relacionamento esperando que ele acabe, né? A gente quer que ele floresça, que ele seja um relacionamento para a vida toda. Mas e se acabar? E se não der certo? Quem é que você vai ter do teu lado depois, né? Então, dica para a vida, não deixe suas amigas de lado por causa do namorado. Faça esse equilíbrio da sua vida, né? Porque é importante ter essa rede de apoio quando você não tem mais aquela pessoa que jurou amor eterno para você, né? Jurou naquele momento, né? Não sei mais.
As pessoas mudam. Não dá pra gente dizer. E eu vi uma frase nesses dias no Instagram de uma menina que falava assim, que ela fala também bastante sobre relacionamento, sobre autoestima. Ela falava que se o casamento ou o relacionamento amoroso é um contrato, que igual aos outros contratos, deveriam ser renovados todo ano. Ou agora eu acho que isso aqui não vai mais com a gente, porque a gente vai mudando mesmo. Então, o que é que você acha? Dá certo para você? Ou não dá? E os acordos, né? Afinal de contas, contratos são acordos entre duas partes. E não adianta a gente achar que a gente conheceu X e vai chegar no final da vida com X. Não, as pessoas mudam, elas crescem, elas evoluem, né? Elas adquirem novas habilidades, elas adquirem novas experiências, elas querem estar em lugares diferentes. E quando você está dentro de um relacionamento, você vai ter que constantemente se apaixonar por aquela pessoa de novo todos os dias, porque a pessoa mudou, ela já não é mais a mesma da sua geração. Eu também falo isso, que é uma escolha. Tipo assim, a gente escolheu estar junto, a gente se dá bem junto, a gente se sente bem junto, então todo dia a gente tem que se escolher e saber que essa é a nossa escolha mesmo, né? É deixar a chama acesa, fazer essa manutenção do contrato. Que é importante, né? Exatamente. Como você acha que influencia um relacionamento amoroso no desenvolvimento pessoal e profissional da mulher? Essa é uma pergunta muito boa. A gente vem de uma sociedade patriarcal, né? Onde, historicamente, era o homem que saía de casa para fazer o sustento e a mulher ficava em casa para cuidar da casa, do lar e dos filhos, né? Então, é esse o modelo que a gente tem de alguns anos atrás. E com isso, a gente tem vários problemas, né? E eu não digo que ser mãe, ser responsável pelo lar, não é um trabalho. Pelo contrário, é um trabalho redobrado. Mas ele precisa ser uma escolha consciente. Por quê? Porque, como a gente disse agora há pouco, talvez não exista amor eterno. E se a gente coloca a responsabilidade financeira no nosso relacionamento, pode ser que o nosso relacionamento não exista daqui a alguns anos. E aí, o que a gente faz? Como é que a gente come? Como é que a gente sobrevive? Né? E aí vem aquela questão da rede de apoio, né? A pessoa, além de ficar sem rede de apoio, tipo, ela se dedicou a vida toda à família e agora? Né? Existem vários casos de divórcios super complicados, onde o homem trazia o sustento e a mulher é que era responsável pelo lar, e o homem quer levar tudo, né? E como que fica a mulher nessa situação, nessa posição? Então, como é que um relacionamento pode impactar no desenvolvimento profissional de uma mulher, né? Nessas escolhas, né, de vida. A Lady Gaga tem uma frase, né, que eu gosto muito e que exemplifica isso. Eu até trouxe. Gente, ela é muito delicada, viu? Ela diz assim: algumas mulheres escolhem seguir os homens e outras escolhem seguir os seus sonhos. Lembre-se de que sua carreira jamais acordará de manhã e dirá que não te ama mais. Você que às vezes pode falar, não amo mais isso que faço, mas... Exatamente. Mas que o conhecimento vai estar lá sempre. Então, escolher uma profissão, né, quando a gente está ali nos nossos 17, 18 anos, ela é muito importante, né? Eu tenho, dentro da minha história familiar, uma coisa que é muito importante para mim. Quem me criou foram as minhas avós, tanto a minha avó materna quanto a minha avó paterna. E a minha avó materna teve sempre uma relação muito estranha, muito complicada com o meu avô. E quando eu era criança, eu não entendia essa dinâmica estranha. Por quê? Porque eles moravam na mesma casa, mas eles não dormiam juntos no mesmo quarto. Eles quase não se falavam. Era uma relação muito estranha. E quando a gente é criança, é normal que os adultos não contem pra gente o que aconteceu. E aí, mas ainda na época de antes. Agora as crianças são super mais espertas, falando assim, o que está acontecendo?
eu tive que ir juntando partes desse quebra-cabeça ao longo do tempo Para conseguir entender. para conseguir entender. E eu acabei descobrindo que um pouco antes da minha mãe nascer, o meu avô traiu a minha avó. Uhum. E foi um escândalo na cidade, né? E o que aconteceu? Ela continuou junto com ele. E eu não entendia aquilo quando eu era criança. Como é que uma mulher que foi traída, que foi exposta na sociedade, não se separa de um traje, mesmo sendo meu avô, né? Ele tinha feito uma coisa errada com minha avó. E aí, depois, quando a gente cresce, a gente começa a entender, eu percebi que ela não se separou porque ela não tinha uma fonte de renda. Ela não tinha como criar os E agora o filhos. que eu vou fazer, né? E agora o que eu vou fazer? Então ela se obrigou a viver numa relação que ela não gostava, porque ela precisava dele de alguma forma. Aí eles só ficaram juntos, mas cada um no seu canto. Exatamente. Então eu usei isso como molde para minha vida. E a minha avó sempre dizia para mim: você precisa estudar, você não pode ficar de namoriquinho por aí. Então ela sempre foi a minha grande apoiadora, por quê? Porque ela queria que não acontecesse comigo O que aconteceu com ela. Olhem a importância disso, assim, uma coisa que ela não conseguia entender na sua infância, querendo ou não, já foi um traço importante da tua personalidade ou da tua visão hoje, né, do que é relacionamento, do autoestima e tudo mais. Exatamente. Então, é muito importante que a gente se enxergue como capaz financeiramente, né? Porque a partir do momento que o relacionamento não for bem, que você não estiver mais confortável, que você não quiser mais estar ali, você pode levantar e ir embora. Né? Isso é muito importante. A gente trabalha bastante com empoderamento feminino, só que eu gosto de abordar ele de uma forma diferente do que a gente geralmente vê em rede social, internet ou nas pessoas que falam sobre, né? Porque para a maioria das pessoas, empoderamento é só aquela mulher que trabalha fora de casa, que é independente, que tem uma liberdade financeira, tal, e tudo mais, né? Só que eu falo assim, eu vou além disso, né? Porque não é só aquele poder ou aquela liberdade. Eu penso assim, tipo, e a mulher que fica em casa? Que a escolha da família foi que ela iria se dedicar à família e o homem iria ser o provedor. Não é errado. Então, e não é errado. Eu falo que isso é uma escolha muito pessoal, muito particular, assim, de cada um e da família, né? Mas, então, essa mulher não é empoderada? Eu acho que não, né? Sim. Só que, tipo, mesmo ela cuidando da família, o que homens aí, atenção, né? Conselho, dica aqui de ouro para vocês, eu acho que isso deveria ser mais valorizado. Tipo, ela deveria ter uma liberdade financeira, não sendo ela quem traga o sustento, porque é um trabalho também, que nem você falou, é um trabalho até muito mais difícil do que qualquer carreira que você decidir fazer, né, fora de casa. Então, às vezes, tipo, a mulher já está se dedicando por completo. Pensa, ela tem que ficar pedindo, R$50 para isso, R$50 para isso. Eu acho que isso deveria ser mais valorizado. Às vezes, não ter um valor X específico, mas, tipo, que ela tenha liberdade para usar os recursos financeiros, assim, tudo com bom senso. Mas eu acho que isso deveria ser uma coisa que deveria ser falado, assim. Porque não é só a mulher que sai a trabalhar fora de casa que é empoderada. Sim. E é importante, né? Foi o que você falou. Qual é o contrato do nosso relacionamento? Qual é a responsabilidade de cada um, né? E a gente sabe que hoje, em dia, a gente tem casais onde os dois trabalham e onde só a mulher cuida dos filhos quando chega em casa no final do dia. Na verdade, eu acho que é a maioria. Então, a gente precisa rever esses conceitos e esses contratos de relacionamento. Por quê? Né? A gente precisa se questionar. Não é simplesmente a gente levantar a bandeira e falar assim, não quero mais fazer. Mas por que está acontecendo? Isso é muito importante a gente debater. Para você
conseguir mudar uma situação ou resolver um problema, você tem que entender primeiro a raiz, né? O que está acontecendo aí que está ocasionando aquilo. Qual que é o maior desafio nos seus atendimentos? Olha, desafio. Para mim, o que me deixa triste, vamos colocar dessa forma, é quando eu percebo que o problema do meu paciente não é uma coisa emocional, não é um problema hormonal, não é um problema de relacionamento, é um problema socioeconômico. Que aquilo que a pessoa está passando ali na vida dela é porque ela não tem dinheiro para fazer as coisas, para realizar os objetivos dela. Tudo é muito difícil, tudo é muito complicado. E a gente sabe que a gente vive num país onde a desigualdade ela é gigantesca. Não tem como a gente negar, né? Então, às vezes, quando eu me deparo na minha profissão, né, com o tipo de situação onde a pessoa, às vezes, ela não tem dinheiro nem para comprar a carne moída da semana, como é que ela vai fazer terapia? Né? Então, eu acho que esse é o grande desafio da minha profissão. Hoje em dia, assim, a gente encontra muito material de tudo que vocês quiserem, né? Tipo, de graça, na internet, né? Só que é muito diferente você ouvir ou assistir, né? Tipo, uma mensagem generalizada, né? Do que um atendimento particular, né? Porque, no fim das contas, cada pessoa tem uma vivência com características diferentes, né? Nós somos subjetivos. Se a gente for parar para pensar com relação à saúde mental, os problemas que eu enfrento não são os mesmos problemas da Auri, mesmo que eles sejam muito parecidos, a gente precisa de direcionamento individual. A gente precisa fazer terapia para entender as nossas questões. E dentro desse desafio, entender que tem muitas pessoas aí na sociedade que não conseguem ter acesso de qualidade a esse tipo de atendimento, deixa muito triste, porque a gente sabe que sim, existe o SUS, né? E existe atendimento psicológico dentro do SUS de graça, mas são casos muito específicos. Para você conseguir uma consulta, tem que ficar muito tempo esperando, né? Então, esse é o grande desafio. Se for o caso, por exemplo, de uma pessoa que realmente está passando por um processo depressivo. Se for esse o caso, existe uma rede de apoio, que é o CVV, tá? Que é o Centro de Valorização de Vida, que você, se em algum momento sentir que tá doendo demais, que não tá fácil, que você precisa conversar com alguém naquele momento, pode ser de madrugada, você pode ligar, que é o 188. Importante isso, e eu sabia. É um serviço gratuito que todas as pessoas podem utilizar para aquele momento que a gente está se sentindo muito mal. Importante aí essa informação. CVV, 188, né? Mas não é o suficiente, porque a pessoa ela precisa de um acompanhamento. Ela precisa passar por um processo terapêutico, né? E mesmo, eu sempre falo assim, tem muita gente que me aborda e fala assim, mas eu não faço terapia porque terapia é muito caro, terapia não dá para mim, e existe terapia no plano de saúde, mas também não é muito valorizado, né? Eu sempre falo, existe psicólogo e terapeuta em todos os lugares. E vai existir um psicólogo e um terapeuta que pode te ajudar. Basta procurar, né? Então, dá para fazer sim terapia. Agora, nesse sentido, a gente focou um pouco mais para a parte econômica, né? Que às vezes realmente a terapia fica caro, ou com a situação de hoje em dia, né? Não é todo mundo que consegue pagar aí terapeuta e tal. Mas há pessoas que às vezes tendo acesso, tipo, tem receio ou se resistem a fazer terapia, né? Porque às vezes a gente tem aquela ideia de que, eu não vou fazer terapia porque eu não estou louco, eu não sou louca, né? O que você aconselha para essas pessoas? Olha, eu digo assim, primeiro a gente tem que quebrar todos os pré-julgamentos e conceitos que a gente tem com relação a fazer terapia.
A gente vem aí, né, das gerações passadas, onde dizia que psicologia é para louco, fazer terapia, a pessoa já está na camisa de força, até mesmo na terapia de casal. Tem gente que diz assim, quem procura terapia de casal é porque o relacionamento já acabou, já era. E não. Ninguém vê como preventivo, né? Ninguém vê a saúde mental como preventivo, né? Geralmente as pessoas não veem a saúde em si como preventivo. A maioria da gente só quando tá errado. Nós mulheres ainda temos a vantagem de que a gente foi ensinada desde pequena que a gente tem que ir no ginecologista, e mesmo que a gente assim tem que ir no dentista, que a gente tem que fazer o check-up geral no médico da família. Mas homem, meu Deus do céu, só vai pro médico quando tá morrendo. A maioria, né? Às vezes eu ainda faço psicologia, viu? Porque eu sou formada em Direito lá na Venezuela. E antes, assim, terminando o ensino médio, eu lembro que eu falava para meu pai, eu quero fazer psicologia. E meu pai falava para mim, assim, que eu ia morrer de fome. E que os psicólogos, no fim, que eram doidos, né? Aí eu falava, nossa, pai, mas... E hoje em dia, eu acho que é a carreira do futuro, viu? Porque hoje em dia, gente, eu acho que lá na frente até cachorro vai fazer terapia, porque eu acho que... Sério? A gente tem psicólogos comportamentais. Tem aquele adestradores, né? Mas eu acho que, assim, ainda tem muita gente que tem receio com terapia, mas também acho que cada dia a terapia vai ganhando terreno. Eu acho que cada dia também são muito mais as pessoas que abrem um olho para a terapia. É um trabalho constante. E quando eu fiz faculdade, as pessoas falavam muito disso, né? Nossa, mas como que a gente vai conseguir paciente? Onde que a gente vai conseguir paciente se as pessoas não querem fazer terapia, se as pessoas acham que isso é coisa de maluco e tudo mais? A gente vê hoje também, inclusive, né? A gente tem as redes sociais, né? E eu sempre digo assim, por que eu hoje, Alessa, psicóloga, estou colocando a minha carinha tapa lá no Instagram, lá no TikTok? Porque eu quero que cada vez mais pessoas tenham acesso ao conhecimento de que fazer terapia é importante para o crescimento, desenvolvimento, para você se conhecer, né? Não só para você tratar as coisas quando elas estão difíceis, né? Óbvio, a gente está ali para esses momentos também, mas para você fazer todo esse trabalho de autoconhecimento. E às vezes para te ajudar, tipo, você já está preparado, como é que eu vou lidar se acontecer aquilo, né? Agora que você falou das suas redes sociais, já aproveita e fala pra gente como é que é a sua rede social, onde a gente te acha, porque assim, eu sou apaixonada no conteúdo dela, gente. Então, vocês podem me achar lá no Instagram, @Alessa Carvalho, então é ALESSA, é Alessa Carvalho. Então, @Alessa Carvalho, vocês me acham lá. Aí lá tem um link onde vocês conseguem acessar o meu agendamento, né? Pra gente agendar uma consulta, para vocês me conhecerem um pouco melhor. Então, @Alessa Carvalho. Perfeito. Conseguem me achar lá. Alessa. E me sigam também, tá? Porque eu sempre posto conteúdos de qualidade. O conteúdo dela é maravilhoso, eu amo. Sou suspeita para falar, né? Eu amo mesmo. Alessa, nesses anos de carreira, quais que tem sido até agora a sua maior descoberta? Eu acho que a maior descoberta é que sempre tem algo novo para aprender, sabe? Todos os dias eu descubro uma coisa nova. E isso é muito legal. O constante movimento de estudar, sabe? De estar buscando conhecimento e de aprender com as pessoas e aprender com as histórias delas. Então, isso é muito legal. Bom, a gente que trabalha com atendimento também, né? Você deu uma frase também no seu Instagram, fala assim, que o meu negócio é gente. Né? Eu acho que quem é apaixonado em trabalhar com pessoas tem que gostar mesmo, porque não é fácil, só que quando você percebe a diferença que você faz na vida das pessoas, é muito gratificante. É muito bom. Quando eu atendo um paciente e aquela sessão ela foi muito dura, ela foi muito pesada, foi difícil.
E aí a gente conversou, a gente falou sobre os sentimentos, falou sobre as emoções. E na outra sessão a pessoa já chega com um sorriso no rosto, é o melhor pagamento para mim, sabe? É óbvio, eu também preciso ganhar dinheiro para pagar minhas contas, para pagar os meus boletos. A gente trabalha para isso, para se sustentar, né? Mas é muito gratificante saber que o meu trabalho, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu estou ajudando a pessoa a descobrir nela mesma, faz diferença. Isso aí, eu acho, entendo perfeitamente. O que não pode faltar no atendimento seu? O que não pode faltar no meu atendimento? A autenticidade. Quando eu fiz faculdade, eu tinha isso independente da abordagem teórica. Os professores sempre falavam assim: você precisa ser neutro. Você não pode expressar sentimentos, reações. Você não pode esboçar nenhum tipo. Você fica ali, igual uma estátua. Falando, cara de póquer. Por quê? Por quê? E com os anos de prática, eu percebi que ser autêntica fazia com que eu fosse uma psicóloga diferente. Então, e melhor, né? E nem digo melhor, eu digo com uma abordagem que faz com que a pessoa se sinta bem. Porque imagina, você está indo fazer terapia, para quê? Para você se sentir bem, para você ser acolhido, né? Encontrar um apoio. Para você encontrar um apoio, para encontrar uma pessoa que vai te ouvir sem nenhum tipo de julgamento. Aí você chega lá e o psicólogo fica de costas para você. Não, né? Faz sentido. Então, para mim, o importante... Já é difícil, tem muita pessoa que chega lá, às vezes você vai nem quer ir mesmo, né? Alguém botou ela lá na terapia e ainda a pessoa vai chegar e não vai se encontrar uma pessoa assim, com um espaço aconchegante. Né? Exato, para mim, o importante é a minha autenticidade, assim, sabe? Então, se precisar chorar com o meu paciente, eu vou chorar com o meu paciente. Se o meu paciente falar uma coisa engraçada, eu vou dar risada com o meu paciente. Esses dias, inclusive, eu estava num atendimento e eu tenho 2 cadelinhas. Eu tenho a Mama e a Mirtz, sabe? E elas ficam passeando ali pelo consultório, né? Elas são as minhas companheiras de consultório. E elas começaram a brigar. E eu tive que parar o meu atendimento no meio e dar um chega para lá nelas, né? Aí eu peguei, pedi desculpa para minha paciente, falei assim, olha, desculpa, é que a mamãe e a Mirtz estão aqui brigando, né? Aí eu peguei a tela do computador. Vou resolver esse relacionamento aqui também. Eu peguei a tela do computador e mostrei para ela a mãe preta e a Mirtz. Então, para mim, isso é o contato com o meu paciente. Eu sou um ser humano também, eu tenho os mesmos sentimentos, as mesmas emoções. E os mesmos medos, ansiedades, problemas do que tudo mundo. Exatamente, e compartilhar isso de uma forma autêntica, de uma forma original, é o que não pode faltar para mim, sabe? Ótimo. Eu me sinto bem sendo eu mesma dentro do meu consultório. É igual aqui, por exemplo, eu já trabalhei em estúdio também, né, nas aulas, que para quem não sabe, né, o trabalho que a gente faz aqui é com público feminino também. E eu falo assim, que aqui é o espaço de vocês, né? Que a intenção é que vocês cheguem aqui e esqueçam tudo que está lá fora, que é o nosso momento de fofoca, de aprender, de treinar, se divertir, mas também de falar com a companheira, tá? Papo da mulher, né, gente? Trocar figurinhas. E só que se eu já trabalhei em estúdio, que falaram para mim assim, ó, tipo, as suas alunas nunca podem, tipo, nem perceber, às vezes você tem uma situação X, né? Então, tudo bem, não é que as alunas vão chegar aqui e eu vou ficar chorando a aula toda, né? Mas eu acho que é muito importante a gente entender que a gente tem que fortalecer esses laços entre nós, mulheres. E tudo bem, às vezes, não é a gente trazer os nossos problemas para vocês, mas do mesmo jeito que vocês se encontram aqui, a gente, como professora, se encontra em vocês também. E às vezes vocês podem estar passando até uma situação parecida ou já passaram por isso e a gente só troca uma ideia e vida que siga. E isso também não atrapalha a aula. Depois a gente vai conversando, né? E vai treinando. E eu acho que isso é completamente natural. Querendo ou não, é até o jeito que a gente se identifica com as pessoas. Né? E eu falo muito isso em praticamente todos os inícios de atendimento que eu tenho, né? Se você não gostar de mim em algum momento, por favor, não abandone a terapia, abandone a terapeuta.
Por quê? Porque é muito importante a gente... São coisas completamente diferentes. Porque é muito importante que quando a gente vai buscar o nosso psicólogo, a gente se identifique com ele. É a pessoa com quem a gente vai compartilhar os nossos segredos mais obscuros. Mais íntimos, né? Os nossos segredos mais íntimos, a gente vai entrar dentro da pessoa, né? Então, se você não se identificar, se você não gostar daquela psicóloga, fala pra ela, olha, não gostei de como está sendo conduzido o trabalho, eu vou procurar um outro psicólogo. E tá tudo bem, porque você precisa se sentir bem. Você precisa se sentir acolhido. Eu tinha até, acho que foi até uma das nossas aulas, né, que teve uma aluna que falou assim, eu já fui tentar fazer terapia. Foi. Eu já fui tentar fazer terapia, mas eu não gostei da psicóloga e eu nunca mais voltei para fazer terapia. Aí eu falei assim, menina, só procurar outra psicóloga, entendeu? Eu lembro que ele até falou assim, então posso me atender com você? E você falou assim, não, eu não posso porque a gente já tem uma conexão e tal, mas eu posso te indicar alguém. Que é muito profissional também, eu não sabia que, tipo assim, eu sei que você não pode ter relacionamento muito próximo, né, ou tipo, amoroso e tal, como paciente, mas não sabia que, tipo, só o fato, assim, de já, tipo... A gente já conversou, a gente faz aulas juntas, existe um código ético, né? A gente, enquanto psicólogo, é uma profissão regulamentada, né? É uma profissão onde a gente tem normas e deveres para cumprir. A gente tem uma carteirinha, né? Como se fosse OAB também, né? Coisas analisadas. Como se fosse OAB. Então a gente segue regras à risca, porque a gente sabe que a gente está cuidando de pessoas, né? Então é muito importante que a gente saiba quais são os limites da nossa profissão, né? E seguir isso da forma mais ética possível, porque esse é o nosso trabalho. É uma coisa muito séria que a gente faz, né? A gente estuda pelo menos 5 anos de faculdade, aí depois a gente faz uma especialização, 2, 3, 4. Então, a gente não está brincando. Exatamente. É maravilhoso quando você tem uma amiga para falar sobre os seus sentimentos, para trocar ideia e tudo mais. Mas quando você busca um terapeuta, quando você busca um psicólogo, você está lá conversando com ele e existe embasamento teórico. Ele vai te ajudar e te ensinar a entender os seus não é sentimentos. só uma amiga para você contar ou desabafar, né? É para ele te dar um direcionamento mesmo. Exatamente. É para ele te ajudar, de alguma forma, a chegar lá, né? Então, é uma coisa séria que a gente faz com muito respeito e seguindo todas as normas éticas que a gente tem dentro do nosso conselho. Conta para nós, uma mulher que você admira muito, uma mulher que lhe inspira. Olha, vou dizer 2, tá? Tá, pode ser. Que sendo mulher, tá bom, gente. Na verdade, se eu fosse falar todas que eu admiro, a gente ia precisar aqui, umas 3 semanas, né? Mas eu vou dizer... É bom, gente. Eu falo que, assim, mulher admirando outras mulheres, às vezes não é uma coisa muito comum de se ver. Eu acho que a mulher é muito severa com as outras mulheres. Sim, com certeza. Mas então, a pessoa que eu mais admiro, assim, na minha vida pessoal é a minha avó paterna. Ela é o meu exemplo de mulher. Ela cuidou de 3 filhos sozinha, porque o marido simplesmente disse que o famoso tipo, vou sair para comprar cigarro e nunca mais voltar. Sério? Sim. E ela cuidou de 3 crianças sozinha. Ela trabalhava à noite no hospital, né? Ela nunca deixou faltar comida para os filhos dela. Ela deu carinho, deu educação na medida daquilo que ela podia, né? E ela me ensinou a buscar os meus sonhos. Então, se hoje eu posso dizer que eu estou aqui, que eu estou fazendo aquilo que eu amo fazer, que é cuidar das pessoas, que é ter uma profissão, eu tenho por causa dela. Porque foi ela que pegou no meu braço e disse para mim assim, seja forte, sabe? Seja forte e enfrente o mundo. Vendo como que é importante a gente a presença da mulher? Exato. E aí uma outra mulher, assim, que daí é pública, né, que é da mídia, que me traz grandes inspirações, é a Letícia Muniz. Não conheço, porque eu sou estrangeira, mas já vou ir atrás de informação sobre ela. Ela é uma ex-comediante
que hoje é modelo plus size. Ela faz várias campanhas publicitárias onde ela empodera mulheres gordas a serem felizes e aceitarem o seu próprio corpo. E eu acompanho ela desde quando ela fazia comédia, fazia os podcasts e tudo mais. E hoje ela é uma mulher incrível, que faz tanta coisa legal, que faz tanto trabalho legal. Depois a gente vai trazer a Alessa de novo para um outro podcast, mas aí não vai ser para falar sobre psicologia, e sim sobre esse tema que ela está falando, porque vocês têm que ver a autoestima dessa mulher, o maravilhosa que ela é e do jeito que ela escala aqui, gente. Construído, foi construído, foi isso, né? A gente, às vezes a gente não nasce, mas a gente vai atrás. Então, a Letícia Moniz é assim, uma mulher incrível. Inclusive, eu indico para todo mundo buscar ela nas redes sociais, porque ela simplesmente enfrenta o mundo de um jeito assim que é maravilhoso. E ela também foi criada pela avó dela. Então, tem essa identificação. Essa identifica bastante. Ai, que bom. Conta para nós aqui, isso aqui é uma curiosidade, esse momento besteira. Qual que é a maior besteira que você já viu na vida, assim? Alguma coisa que você escutou, assistiu, ouviu, você falou, gente, eu não acredito isso, não tem razão de ser, nunca na vida vai acontecer, isso, o mundo tá pirando. Tá, eu vou trazer uma coisa que foi uma besteira, assim, de, acho que uma semaninha aí, tá? Que é o que eu me lembro, mas que eu achei, assim, de um absurdo, de, tipo, olhar assim e falar assim, gente, tá aqui no relógio que é 2023, sabe? Que é, não sei se vocês conhecem, se vocês acompanham na Netflix, Casamento às Cegas. Já vi lá, passou assim, mas basicamente... Mas não tenho assistido. Basicamente eles entram em cabines onde eles não se veem e pela voz eles escolhem a pessoa com quem eles querem se casar, né? Esse é o contexto, tá, gente? E aí, numa desses episódios, que é o Casamento às Cegas 3, tem um participante, que é o Dan, que ele conhece uma menina maravilhosa dentro da cabine e ele pergunta para ela assim, Dani, o que você acha do sexo no relacionamento? E ela fala assim, eu acho muito importante. E aí eles começam a ter uma conversa um pouco mais íntima, sabe? Falar sobre que sexo é bom, que sexo é gostoso e tudo mais. E aí ele vai para fazer aquela parte do reality show onde ele comenta sobre o que acabou de acontecer. E aí ele fala assim, nossa, falar com ela sobre sexo foi maravilhoso, eu adorei, não sei o quê. 5 segundos depois, ele pega e fala assim, mas não gostei dela. Porque mulher que é mulher não fala sobre sexo publicamente. Olha o preconceito da pessoa. Aí mulher fala de sexo, sim, abertamente, sim. E, gente, assim, com toda certeza, tá? É bem pior um grupo de mulheres sozinha conversando sobre sexo do que um grupo de homens, viu? Sim, exatamente. E eu achei aquilo tão absurdo que, pra mim, é aquilo. O que eu entendi dele, tá? Eu entendi que pra ele, na cabeça dele, e infelizmente na cabeça de muitos homens ainda, existe a mulher pra ser a esposa e existe a mulher pra se divertir. Elas nunca são a mesma mulher. Maior erro. E isso é um absurdo. É tão bom quando a gente tipo, tem tudo dentro do mesmo lugar. E a gente só possibilita que as mulheres explorem mais o seu lado sexual quando a gente dá espaço e liberdade para elas. E que tem momento para tudo, né? Tem momento para ser a esposa comportada, tem momento para ser mãe, tem momento para ser amante, né? Tem momento para tudo. Para se divertir, para explorar. Exatamente. Sobretudo quando são, assim, relacionamentos novos, né, gente? Tipo, fazer aquele jogo diferente, tentar sair um pouco da rotina, né? É isso aí. Manter aquela chama viva. Bom, a gente abriu uma caixinha de perguntas, então, assim, as perguntas formais já foram. A gente vai entrar na parte das perguntas que a gente recebeu lá na rede social, lá no Insta, tá? A gente recebeu uma pergunta assim, ó. Sou solteira e estou na bagunça. Quero me apaixonar, porém, quando eu conheço alguém e começo a ver que não vale a pena, volto para minha bagunça. Alguma dica? A gente tem muito esse conceito de que quando a gente está numa relação,
né? A gente tem que ficar ali recatado e do ar, né? Que a gente não vai ter mais vida social, né? E quando a gente tá na bagunça, né, e tudo mais, é lindo, é gostoso, é maravilhoso. Mas o que a gente tem que pensar é que a gente deve buscar relacionamentos aonde a gente se sente livre para ser quem a gente é. Pra gente não adianta você se mostrar de um jeito e depois... Pra gente ir pra bagunça junto, se for o caso. Ah, eu gosto daquela cervejinha do final de semana, de ir pra balada e tudo mais. Vamos junto, sabe? O relacionamento, ele serve... Eu sempre digo assim, o relacionamento é a nossa casa, é o aconchego. A gente quer chegar em casa e se sentir bem. Eu sempre falo isso, inclusive nesses dias estava conversando aí com o meu parceiro, né, meu companheiro, a gente fala assim, ó, o nosso relacionamento, ele tem que ser o nosso refúgio, o nosso cantinho, não adianta, tipo, a gente tem nossos problemas de trabalho, cada um na sua área, né, e tipo assim, a gente chega, se conta, comenta, né, mas é aquele momento de desabafo, da gente às vezes até, se você fizer isso, é aquele momento de amizade, né, parceiro, sabe? Mas o relacionamento, ele não pode se tornar mais um problema. Exatamente. Então, busque um parceiro que aceita quem você é, do jeito que você é. Que gosta de você do jeito que gosta de fazer aquilo que você está com vontade de fazer, né? Se você entra dentro de uma relação onde você vai ser podada, onde você vai ser punida, por, né, querer ir para bagunça, fuja para as colinas, nem entre naquele relacionamento. E assim com tudo, né? Esse é um caso específico, assim, dessa pergunta que a gente recebeu. Mas assim com tudo, às vezes não é só porque a pessoa está na bagunça, às vezes você já está no relacionamento e eu gosto de usar X tipo de roupa. E aí vem se você não trocar roupa, você não sai. E esse tipo de coisas, né? Eu acho que essa parte aí é bem importante. Outra. Me envolvi num relacionamento que eu realmente não quero, por carência. E está difícil sair dele. Alguma dica para essa pessoa? Olha, a gente tem que ser muito sincera com o outro, mas muito mais sincera com a gente mesma, né? Então, se você não quer mais, se você não está mais feliz, não está mais satisfeito naquela situação, comunica. Fala que não está mais legal, que você não quer, né? É muito comum que a gente faça isso, que a gente entre nesse tipo de relacionamento quando a gente acabou de sair de um, e aí a gente quer meio que esquecer o antigo, e aí a gente já cai de cara. Né? Você sabe que isso é muito comum mesmo. E às vezes não precisa nem estar apaixonada pela outra pessoa que terminou o relacionamento. Só que parece que a gente já está acostumada àquele negócio de aprender a gostar da nossa própria companhia, né? Porque às vezes você ficou sozinha e tô entediada, não quero estar sozinha, e acaba se envolvendo em relacionamentos que não é o que você realmente quer, né? Isso, o que eu sempre digo assim, não tem problema nenhum você sair de um relacionamento e você se envolver com outras pessoas. Está tudo bem. Desde que você tenha responsabilidade emocional de dizer, nesse momento da minha vida aqui, eu quero me conhecer melhor, eu quero entender o que eu gosto, o que eu não gosto. Então, eu quero sair com você, mas eu não quero me envolver emocionalmente. Tá? Deixa tudo sempre muito claro. Para não ter esses deslizes. Por quê? Porque quando a gente entra dentro de uma relação, a gente se compromete com o outro. E acaba, tipo, se a outra pessoa realmente está interessada, realmente gosta, acaba até machucando a outra pessoa, né? Exatamente. Então, né, seja claro na sua comunicação, aquilo que você quer naquele momento. Perfeito. Outra, separamos, mas temos 3 filhos e trabalhamos juntos. Às vezes acho que ele gosta de mim porque me trata bem e com respeito, mas também vejo ele feliz no seu novo relacionamento. Eu já traí ele algumas vezes, mas aí quando eu levei o troco, surtei. Alguma dica? Realmente está muito difícil para mim. É difícil, né? Porque a gente não pode simplesmente bloquear a pessoa com quem a gente tem filhos e com quem a gente tem um negócio e simplesmente nunca mais ver a pessoa, né? Ela faz parte. Eu acho que quando tem filho é para a vida toda. Exatamente. Então, o importante nesse momento, né, é você saber que
vai ser o pai dos seus filhos pro resto da vida, tem negócios com você, né? Só que hoje ele já não tem mais o papel de parceiro. Ele é o pai dos seus filhos. Então, quando a gente termina um relacionamento e a gente ainda tem compromissos, né? A gente precisa colocar a pessoa no seu devido lugar. Então, hoje ele já não é mais o meu parceiro. Hoje ele é o pai dos meus filhos e a gente tem um negócio juntos. E só. A gente precisa desenvolver a habilidade de saber separar, né? É fácil? Não é. Com certeza não é. Provavelmente seria bom você entrar dentro de um processo terapêutico para se entender como que funcionou essa relação, o que trouxe de bom, o que não trouxe de bom para você, para que você entenda os seus sentimentos e as suas emoções e consiga conviver com essa dinâmica familiar e dinâmica profissional de uma forma mais saudável. Por quê? Porque a partir do momento que você se separa, a pessoa que vivia e convivia com você começa a ter uma outra vida. E tá tudo bem ela viver, porque você também vai, né? Então, fazer terapia também ajuda nesses momentos. E eu falo assim, quando tem filhos, não é só as duas pessoas, né? Já entra aí, tipo, o bem-estar das crianças. Vocês assumem o papel de mãe e pai. Mãe e pai, independentemente de qualquer problema, né? Que possa existir aí. E a nossa última pergunta, tenho 38 anos e sou felizmente solteira. Porém, minha família fica falando que devo arrumar alguém e isso me incomoda e muito. Como lidar com isso? Acho que é uma coisa que a gente também vê bastante hoje em dia. Excelente pergunta, né? Muito por conta dessa sociedade patriarcal que a gente vive, onde diz que a mulher tem tempo e prazo de validade, né? Aquele, como que fala, que é o trem tá te deixando. Exatamente, tipo, é o nosso, né? Como é que você. A gente sempre tem, né, nos finais de ano, como é que estão os namoradinhos, quando é que vai ter filho, porque a sociedade coloca uma pressão muito grande na mulher. Parece que coloca uma etiqueta, assim, isso, a data da validade. Exato, coloca uma pressão muito grande nós, enquanto mulheres, pra gente ter uma casa, pra gente ter um marido, pra gente ter carro, cachorro e os filhos. Cachorro, né? Então, assim, parece que a sociedade entende que para nós mulheres sermos felizes e realizadas, nós precisamos ter esse combo família perfeita do comercial de margarina. Para ser validada. Para ser validada, para dizer assim, você não ficou com a tia, você não é a tia amargurada dos gatos. E a gente sabe... Já que a gente não é a tia rica, né? Vai ficar a tia amargurada dos gatos. Exato. E a gente sabe que estar feliz sozinha é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque a tua felicidade não depende de outras pessoas, né? Mas ainda se você já é uma pessoa tipo realizada, assim, tipo, profissionalmente, com essas coisas sozinha, né? Exatamente. Então, o meu conselho é esqueça essas pessoas, diga para elas cuidarem das não suas atenda o telefone vidas. para elas, não. Diz para sua tia lá, sua tia avó, que quer que você tenha que você tenha um relacionamento, que você tenha um filho, que ela vai fazer isso para a vida dela, né? Que você tá bem feliz e realizada com as tuas coisas, né? Porque cada um vive do jeito que quer. Exatamente. E, gente, ninguém vem pagar tuas contas, ninguém vem a te ajudar mesmo. Tipo, o povo fala assim, tenha filhos, o povo vai criar dos filhos? Não vai, não vai. Um leite? Não vai. Quando estiver faltando dinheiro da fralda, não vai. Né? Ainda depois criticam, como tá essa criança. Exatamente. Perfeito. Alessa, se você tivesse 1 minuto no canal de TV mais popular do mundo, qual que seria a sua mensagem? Eu falaria, é igual aqueles comercial político, né? Que a gente tem pouco tempo para passar a nossa mensagem. Tudo que você quer. Né? Eu falaria, a gente fica junto para ser feliz e se separa para ser feliz também. Para mim, isso é muito emblemático.
Inclusive, ó, é a frase que a gente usou para colocar aqui na capa do podcast, né, da entrevista com a Alessa, porque foi uma frase que eu vi numa foto dela, numa imagem dela profissional, e chamou muito a minha atenção, né? Porque a gente conversou já um pouco aqui sobre isso, né? Que a gente tem aquela ideia de que até que amor nos separe. E às vezes, tipo, o que adianta você ficar 50 anos do lado de uma pessoa sendo que você está infeliz? Lembra da minha avó? Aham. Né? Que adianta? Adianta. Então, sua mensagem seria essa. A gente fica juntos para ser feliz e se separa para ser feliz também. E beba água. Se hidrate, se ame. Se hidrate, se ame e pare de sofrer pelos contatinhos. Ó, gente, contatinho, não promove se não precisa, se não merece, não. Alessa, conta para nós, como que funcionam os atendimentos? É só online, tem presencial também? No caso de ter presencial, como que funciona, onde que fica? E deixa para nós, mais uma vez, aí, como é que faz para te contatar, como te achar nas redes sociais e tudo mais. Então, vamos lá. Hoje eu não faço atendimento presencial. A gente acha que aprendeu, né, com a pandemia, essa liberdade geográfica, então os meus atendimentos eles são apenas online, para facilitar que eu atenda todo mundo, em todos os lugares, né? Desde onde você estiver. Exatamente. Então, os meus atendimentos eles são online. A minha especialidade, então, né, foi o que a gente falou aqui, eu tenho especialidade em terapia de casal e sexologia, né? Então, atendo casais e pessoas no individual que querem falar sobre as suas relações, que querem entender, né? Se entender no mundo e se preparar para ter relacionamentos saudáveis, né? Então, esse é o meu foco assim, de atendimento, né? E aí, como me encontrar nas redes sociais, é o @AlessaCarvalho. No Instagram. No Instagram. Né? Depois a gente até coloca lá, né, no Instagram para vocês, o link para vocês acessarem. E aí lá no meu Instagram tem ali nos links, né? Um espaço onde você clica e já consegue ir para uma página para falar comigo no WhatsApp para a gente poder agendar uma sessão. Perfeito. Aqui na descrição do vídeo também, tá? Porque a live a gente vai deixar salvo aqui para quem não conseguiu assistir ao vivo, pode assistir depois sem problemas nenhum. Na descrição do vídeo a gente tem também a informação sobre as redes sociais da Alessa, sobre o Instagram dela. É só entrar aí, clicar no link e ir lá para acompanhar o trabalho dela, que é maravilhoso. Isso foi tudo por hoje. Muito obrigada por ter acompanhado aqui o nosso primeiro episódio do podcast Poderosa. Alessa, muito obrigada, maravilhosa. Eu amei. Fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Eu também fico muito feliz, me sinto muito honrada por poder fazer parte dessa história. Imagina, a gente está honrado, tá? Boa tarde, gente. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, até a próxima. E agora, como que desliga? Gente, calma, é a nossa primeira, tá? A gente vai melhorar.